Ela achava que tinha o casamento perfeito, até que um dia descobre que seu marido era, na verdade, o seu irmão. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Mariana observava o vai e vem das ondas na praia do Pontal em Paraty, enquanto a brisa suave balançava seus cabelos grisalhos. Aos 52 anos, sentia-se realizada. As ruas de pedra da cidade histórica haviam testemunhado sua história de amor com Henrique por quase 2 décadas. Conheceram-se quando ela tinha 33 anos durante a Flip, a famosa feira literária que transformava a pequena cidade a cada ano. Você está muito pensativa hoje, disse Henrique, aproximando-se com 2 taças de vinho branco gelado. O pequeno restaurante à beira-mar era o favorito deles desde sempre. Só estou apreciando nossa vida, respondeu Mariana, recebendo a taça e dando um gole demorado. 20 anos juntos, quem diria, hein? Henrique sorriu, exibindo os olhos azuis que haviam conquistado Mariana desde o primeiro encontro. Ele era dono da pousada mais charmosa do centro histórico, enquanto ela comandava um ateliê de cerâmica que atraía turistas de todo o Brasil. Lembro como se fosse ontem quando te vi naquele debate sobre literatura brasileira, comentou ele. Você fez uma pergunta sobre Clarice Lispector, que deixou o palestrante sem palavras. E você veio me oferecer um café depois, completou ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Melhor café da minha vida. A vida em Paraty oferecia a tranquilidade que ambos buscavam depois de anos vivendo em grandes centros. As ruelas coloniais, o mar calmo e a comunidade acolhedora formavam o cenário perfeito para o amor maduro que compartilhavam. Sem filhos por escolha, dedicavam-se um ao outro e aos seus empreendimentos com igual paixão. No dia seguinte, Mariana organizava uma exposição em seu ateliê quando recebeu a visita de sua amiga Teresa, que viera do Rio de Janeiro para o fim de semana. Mari, você está ótima, cada vez mais parecida com a Dona Conceição, comentou Teresa, abraçando a amiga. Mariana sorriu, embora algo na observação tivesse provocado um leve desconforto. Não era a primeira vez que comparavam sua aparência à da mãe, que morava em uma casa à beira da estrada entre Paraty e Trindade. E o Henrique? Nossa, outro dia vi uma foto antiga do seu pai e fiquei impressionada com a semelhança. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Mariana franziu o senho, tentando disfarçar o estranhamento. Seu pai havia falecido há muitos anos e ela guardava poucas fotografias dele. Deve ser coincidência, respondeu, desviando o assunto. Vamos ver as novas peças? Estou experimentando uma técnica indígena de queima que aprendi com artesãos do Xingu. A noite caiu sobre Paraty e, enquanto caminhava pelas ruas de pedra iluminadas pelos antigos postes coloniais, Mariana não conseguia tirar da cabeça o comentário de Teresa. Ao chegar em casa, encontrou Henrique preparando um peixe fresco para o jantar. Demorou hoje, comentou ele, beijando-a na testa. Ela observou seu perfil enquanto ele cortava legumes. Havia algo familiar ali que nunca havia notado antes. Ou estava apenas sugestionada pelo comentário da amiga. Henrique, você tem alguma foto dos seus pais biológicos? Ele parou o movimento da faca, surpreso com a pergunta. Henrique fora adotado ainda bebê e nunca demonstrara muito interesse em encontrar seus pais biológicos. Não, você sabe que não. Por que a pergunta agora depois de tantos anos? Mariana hesitou. A dúvida que começava a se formar em sua mente era absurda demais para ser pronunciada. Nada importante, respondeu, servindo-se de vinho. Só curiosidade. Naquela noite, enquanto Henrique dormia tranquilamente ao seu lado, Mariana permaneceu acordada, observando as sombras que a lua cheia projetava através da janela. Uma inquietação havia se instalado em seu coração, como as pequenas ondas que anunciam uma tempestade ainda distante. As palavras de Teresa continuavam ecoando na mente de Mariana nas semanas seguintes. Durante uma visita dominical à casa de sua mãe, Mariana observava a Dona Conceição com atenção renovada. Aos 78 anos, a senhora ainda mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz, embora os anos tivessem marcado seu rosto com rugas profundas. Você está me olhando como se eu fosse uma das suas peças de cerâmica, filha, comentou Dona Conceição, servindo café na antiga varanda que dava para o mar distante.
Mariana sorriu constrangida. Desculpe, mãe. Só estava pensando em como somos parecidas. Todo mundo sempre disse isso, respondeu a senhora com um sorriso orgulhoso. Mesma teimosia também, não é? Foi quando a prima Lourdes, que morava com Dona Conceição, trouxe um álbum antigo para mostrar fotos da última festa junina da cidade. Enquanto folheavam as páginas, uma fotografia amarelada escorregou entre as páginas. Mariana a pegou e seu coração acelerou. Era seu pai, ainda jovem, em uma praia. Nossa, o Henrique é a cara do papai nessa foto, exclamou quase sem pensar. Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. Mariana levantou os olhos e encontrou o rosto de sua mãe pálido como papel. Lourdes pigarreou e rapidamente mudou de assunto, mas o dano já estava feito. Algo no olhar de Dona Conceição acendeu um alarme dentro de Mariana. Na semana seguinte, enquanto Henrique viajava para um encontro de hoteleiros em Angra dos Reis, Mariana decidiu investigar. Subiu ao sótão da casa onde guardavam caixas de lembranças e documentos antigos. Entre papéis amarelados e fotografias desbotadas, encontrou o álbum de sua mãe, cuidadosamente embrulhado em um tecido de seda. Nas primeiras páginas, fotos de Dona Conceição ainda adolescente em Minas Gerais, onde nascera. Depois, imagens de sua juventude no Rio de Janeiro, onde trabalhou como secretária antes de se casar. Foi quando Mariana notou algo estranho. Havia um intervalo de quase 2 anos sem nenhuma fotografia, justo antes da época em que sua mãe conheceu seu pai. No fundo de uma caixa de sapatos, encontrou um envelope pardo. Dentro, uma certidão de nascimento parcialmente rasgada. O nome da mãe estava legível: Conceição Oliveira. A data coincidia com o período sem fotografias, mas o nome da criança havia sido cuidadosamente removido. Junto ao documento, uma única fotografia: sua mãe, muito jovem e com expressão melancólica, segurando um bebê recém-nascido. No verso, apenas uma data e as iniciais HO, escritas à mão. O coração de Mariana batia tão forte que parecia querer sair do peito. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ela não queria ver. Voltou para casa naquela noite com o envelope escondido na bolsa e uma sensação de vertigem que não a abandonava. Nos dias seguintes, enquanto esperava o retorno de Henrique, Mariana mergulhou em uma investigação frenética. Visitou o cartório de Paraty, onde descobriu que os registros daquela época haviam sido transferidos para o arquivo estadual. Ligou para antigos conhecidos da família em busca de pistas. Sua tia Dalva, irmã mais velha de sua mãe, hesitou ao telefone quando Mariana mencionou o período em que Dona Conceição havia sumido. Sua mãe nunca falou sobre isso com você? Perguntou a tia com cautela. Sobre o que, tia? Insistiu Mariana, o coração disparado. Sobre o tempo que ela passou em São Paulo, antes de você nascer, respondeu Dalva com voz embargada. Acho que cabe a ela contar essa história, minha filha. Quando desligou, Mariana sabia que precisava de uma prova definitiva. A suspeita era dolorosa demais para ser aceita sem certeza absoluta. No ateliê, enquanto trabalhava no torno, suas mãos tremiam tanto que arruinou 3 peças seguidas. Henrique voltou na sexta-feira, trazendo presentes e histórias do congresso. Observando-o contar animadamente sobre os novos contatos que fizera, Mariana sentia como se estivesse vendo um estranho. Como não notara antes o formato dos olhos tão semelhante ao de seu pai? O mesmo sorriso ligeiramente torto no canto direito. Você está bem? Perguntou ele, interrompendo sua narrativa ao perceber o olhar distante da esposa. Só cansada, mentiu ela. O ateliê está cheio de encomendas. Naquela noite, enquanto Henrique dormia, Mariana cortou cuidadosamente uma mecha de cabelo dele. Na manhã seguinte, enviou as amostras pelo correio para um laboratório no Rio de Janeiro, junto com um fio de seu próprio cabelo. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, típica do inverno em Paraty. As águas transbordavam das calhas coloniais, transformando as ruas de pedra em pequenos riachos. Mariana estava sozinha no ateliê quando o entregador, protegido por uma capa amarela, deixou o pacote lacrado sobre o balcão. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Quando finalmente extraiu o resultado do teste de DNA, as palavras saltaram da página como punhaladas.
Compatibilidade genética em primeiro grau, 99,99% de probabilidade. Mariana e Henrique compartilhavam a mesma mãe. Eram irmãos. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. O som da chuva transformou-se em um zumbido distante enquanto ela tentava processar a informação. 19 anos de casamento, de intimidade, de amor construído sobre uma mentira terrível. Uma náusea violenta a invadiu, fazendo-a correr para o banheiro. Quando conseguiu se recompor, seu rosto no espelho parecia o de uma estranha. Como enfrentaria Henrique? Como continuaria sua vida sabendo o que agora sabia? Cancelou as aulas do dia e caminhou sob a chuva até a casa da mãe. As ruas desertas de Paraty pareciam refletir o vazio que sentia. Ao chegar, encharcada e com o olhar perdido, encontrou Dona Conceição na sala, tricotando calmamente. "Você sabia", acusou Mariana, jogando o resultado do exame sobre a mesa de centro. "Você sempre soube." O tricô caiu das mãos trêmulas da idosa. Seus olhos, idênticos aos de Mariana, encheram-se de lágrimas. "Filha, eu... Não me chame de filha. Você destruiu a minha vida, meu casamento, meu marido. Meu Deus, Henrique é meu irmão." Dona Conceição cobriu o rosto com as mãos, soluçando. "Perdão, eu tentei tantas vezes te contar." A história veio entre lágrimas e pausas dolorosas. Em 1970, Conceição engravidara do namorado que a abandonou ao saber da gravidez. Jovem, sozinha e desesperada, deu o filho para a adoção assim que ele nasceu. Um menino saudável que chamou secretamente de Henrique. "Foi a decisão mais difícil da minha vida", sussurrou ela. "Na época, ser mãe solteira era uma vergonha insuportável. Meus pais me mandaram para São Paulo, para a casa de uma tia, onde fiquei escondida até o nascimento. Um ano depois, Conceição conheceu o pai de Mariana. Casaram-se rapidamente e ela engravidou de novo. Quando Mariana nasceu, a ferida da perda do primeiro filho ainda sangrava, mas a vida seguiu. E quando Henrique apareceu na minha vida? Quando eu o trouxe aqui pela primeira vez?" "Você o reconheceu?" perguntou Mariana, a voz embargada pela dor. "No momento em que vi os olhos dele, eram os mesmos olhos do pai biológico. E quando descobri que era adotado com a idade exata, eu soube", confessou Dona Conceição. "Procurei os registros, confirmei as datas. Era ele, meu primeiro filho." "E você não disse nada. Deixou que nos casássemos." "Eu tentei afastar vocês no início, lembra? Dizia que ele não era homem para você, que era muito diferente. Mas vocês estavam tão apaixonados. E depois, com o tempo, fiquei com medo de perder vocês dois se contasse a verdade." Mariana levantou-se, sentindo-se sufocada pela presença da mãe, pela casa que agora parecia uma prisão de mentiras. "Vou embora. Não posso olhar para você agora." "O que vai dizer a Henrique?" perguntou Dona Conceição, o rosto marcado pelo desespero. "A verdade. Algo que você deveria ter feito há muito tempo." Caminhou de volta para casa sob a chuva que caía impiedosa, ensaiando mentalmente como daria a notícia que despedaçaria a vida de Henrique, assim como despedaçara a sua. Ao chegar em casa, encontrou-o preparando o jantar, alheio à tempestade que estava prestes a devastar tudo o que haviam construído. "Henrique", começou ela, a voz trêmula, "precisamos conversar." Ele virou-se, ainda sorrindo, uma taça de vinho na mão. Ao ver o estado em que ela se encontrava, molhada, pálida, com os olhos vermelhos, seu sorriso desapareceu. "O que aconteceu, Mari?" Ela respirou fundo e, com uma calma que não sabia possuir, contou tudo. As suspeitas, a investigação, o teste de DNA, a confissão de sua mãe. Henrique ouviu em silêncio absoluto, o rosto transformando-se à medida que as palavras caíam como bombas entre eles. Quando ela terminou, ele permaneceu imóvel por tanto tempo que Mariana temeu que tivesse entrado em choque. Então, sem dizer uma palavra, pegou as chaves do carro e saiu, deixando-a sozinha com o peso de uma verdade impossível de suportar. 6 meses se passaram desde a revelação que implodiu o casamento de Mariana e Henrique. As estações mudaram, trazendo a primavera para Paraty, mas o coração de Mariana ainda sentia o frio do inverno. Após a separação inevitável, ela vendeu a casa que compartilhavam e mudou-se para um pequeno apartamento próximo à marina.
Henrique havia partido para Portugal, incapaz de permanecer na cidade onde cada esquina guardava memórias de uma vida construída sobre um equívoco cruel do destino. Vendeu a pousada para um casal do sul e partiu levando apenas o essencial, deixando para trás quase 2 décadas de sonhos compartilhados. Naquela manhã ensolarada, Mariana caminhava pela praia deserta, observando o horizonte. Seu ateliê permanecera fechado por meses, mas finalmente sentia-se pronta para voltar ao trabalho. A terapia semanal com uma psicóloga de Angra dos Reis havia sido fundamental para ajudá-la a processar o trauma e começar a reconstruir sua identidade. O barro é como a vida, disse para si mesma, lembrando das palavras que sempre repetia aos alunos. Pode ser moldado e remoldado infinitas vezes. Em casa, sentou-se na pequena varanda que dava para o mar e abriu uma carta recém-chegada. Era de Henrique, a primeira comunicação direta desde sua partida. Mariana, espero que esta carta a encontre bem, na medida do possível. Lisboa é bela, mas não é para ti. Nada será como para ti. Passei meses tentando entender o que aconteceu conosco. A raiva, o choque e a dor cederam lugar a algo que nunca esperei. Gratidão. Somos vítimas de circunstâncias que não podíamos controlar, mas também protagonistas de uma história de amor verdadeiro, mesmo que agora precise ser transformado em outro tipo de amor. Descobri mais sobre minha adoção. Meus pais adotivos são pessoas maravilhosas que sempre me amaram incondicionalmente. Encontrei paz ao compreender que sou fruto de muitos amores diferentes. Espero que um dia possamos nos reencontrar como o que realmente somos, irmãos unidos por sangue e por memórias que, apesar de tudo, foram genuínas. Com carinho, Henrique. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Mariana enquanto dobrava cuidadosamente a carta. Percebeu que era a primeira vez que chorava não de dor, mas de alívio. Se Henrique conseguira encontrar um caminho para a aceitação, talvez ela também pudesse. Sua relação com Dona Conceição permanecia frágil, mas não completamente rompida. As visitas, antes semanais, agora eram mensais e carregadas de um silêncio pesado. Contudo, a cada encontro, pequenas frestas de compreensão se abriam entre mãe e filha. Eu nunca vou entender completamente por que você fez o que fez, dissera Mariana no último encontro, mas estou tentando perdoar. Foi nesse processo de reconstrução que Mariana redescobriu sua paixão pela arte. Reabriu o ateliê com uma proposta diferente. Além das peças tradicionais, começou a criar esculturas que representavam a transformação e o renascimento. Sua primeira exposição após o recomeço, intitulada Fragmentos, atraiu admiradores de várias partes do país. Suas peças têm uma profundidade emocional que nunca vi antes, comentou uma crítica de arte do Rio. É como se cada uma contasse uma história de ruptura e reconstrução. Numa tarde de sábado, enquanto orientava um workshop para iniciantes, Mariana notou um homem observando atentamente sua demonstração no torno. Eduardo era arquiteto, visitava Paraty a trabalho e tinha os olhos mais gentis que Mariana vira em muito tempo. Parece mágica, comentou ele, quando suas mãos transformaram um pedaço disforme de argila em um vaso elegante. Não é mágica, é prática, respondeu ela, surpreendendo-se com o próprio sorriso, o primeiro genuíno em meses, e acreditar que sempre podemos recomeçar. Os meses seguintes trouxeram uma amizade que lentamente florescia em algo mais. Com Eduardo, Mariana sentia-se segura para compartilhar sua história, sem receio de julgamentos. Ele escutava com uma atenção que a fazia sentir-se compreendida de uma forma nova e reconfortante. Em uma manhã particularmente significativa, Mariana recebeu um e-mail com fotos. Henrique havia se casado com uma portuguesa em uma cerimônia simples à beira do Tejo. Seu sorriso na fotografia mostrava que ele também estava seguindo em frente. Anexou uma nota. Gostaria que estivesse aqui como minha irmã. Naquela noite, Mariana convidou sua mãe para jantar, a primeira vez que a recebia em sua nova casa. Dona Conceição chegou hesitante, carregando um bolo de fubá, o favorito de Mariana desde a infância. Trouxe algo para você, disse Mariana, entregando-lhe um pequeno embrulho. Dentro havia uma escultura de cerâmica,
duas mãos entrelaçadas, imperfeitas, mas resistentes. É lindo, murmurou Dona Conceição, lágrimas nos olhos. É um começo, respondeu Mariana, servindo chá nas xícaras que ela mesma havia modelado. Um novo começo para todas nós. Enquanto conversavam sob o céu estrelado de Paraty, Mariana sentiu uma paz que pensou jamais recuperar. O caminho seria longo, mas finalmente compreendia que algumas quebras, por mais dolorosas que sejam, podem criar espaço para novas formas de existir e amar. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Esperamos que a história de Mariana e Henrique tenha tocado seu coração e mostrado como, mesmo nas situações mais devastadoras, existe um caminho para a reconstrução e para a paz. Se essa narrativa mexeu com suas emoções, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Compartilhe nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma grande revelação que transformou completamente sua vida? Como foi o processo de reconstrução? Suas experiências podem inspirar outros que estão passando por momentos difíceis. Voltamos amanhã com mais uma história surpreendente que vai fazer você refletir sobre os mistérios da vida e das relações humanas.